Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de técnicas básicas. A matéria que a gente está vendo agora é de administração de medicamentos, né? Então, só para recapitular, a gente já viu as normas de biossegurança, NR32, já vimos a questão de segurança do paciente e que a administração correta ela é uma meta internacional da segurança do paciente. Já vimos também a anatomia da pele, a anatomia do músculo e agora nós vamos entrar de fato, então, na administração de medicações por vias parenterais. As vias parenterais são aquelas que dão diretamente à corrente sanguínea, né? Então, a primeira via que a gente vai ver é a via intramuscular, que ela consiste na aplicação de um medicamento no tecido muscular, né? Então, é no tecido muscular, então fica lá abaixo da derme, da epiderme, né? Porque o tecido muscular é a última camada. Então, a gente tem que levar em consideração a massa muscular do paciente, porque alguns pacientes eles têm mais massa muscular, outros menos. Nós precisamos também levar em consideração, para administrar uma medicação via intramuscular, a espessura do tecido adiposo. Porque se o paciente ele tiver muito tecido adiposo, pode ser que seja mais difícil penetrar o músculo desse paciente. E a idade também é um fator que a gente deve observar antes de se administrar uma medicação via intramuscular. Quais são os objetivos, então, da via IM, que é a via intramuscular? Promover absorção sistêmica. Então, o que é essa absorção sistêmica? Todo o organismo ele vai conseguir absorver a medicação que vai ser introduzida via intramuscular. Ela também é uma via que pode levar a uma absorção mais rápida do que pelas vias enteral e subcutânea. A via enteral, né, que é boca, estômago e intestino. Então, a via intramuscular ela é mais rápida do que a via enteral e a via subcutânea. E daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente da via subcutânea. E um objetivo da via intramuscular também é aplicar medicamentos que são contraindicados em outras vias. Então, a gente tem alguns medicamentos que eles devem ser aplicados somente via intramuscular. Quais são, então, as vantagens e as desvantagens dessa via intramuscular? Todas as vias, a gente vai ver que elas têm vantagens e desvantagens. Da via intramuscular, as vantagens são absorção mais rápida, ela é mais segura do que a via intravenosa. Alguns fármacos fazem depósito no músculo, promovendo ações terapêuticas prolongadas, né? Então, como a absorção dela pode demorar, apesar que a gente fala aqui que a absorção dela é mais rápida, mas ela é mais rápida do que a via enteral e do que a via subcutânea. A via mais rápida que a gente tem é a via endovenosa, que é direto na veia, tá? Então, apesar dela ter absorção mais rápida do que a via enteral e do que a via subcutânea, ela pode ter uma ação terapêutica mais prolongada. Essa absorção pode ser mais prolongada. Um exemplo dela é a penicilina, que é um antibiótico, que ela pode ser ali, ter uma ação terapêutica de 3 a 4 semanas. Quais são as desvantagens? Possibilidade de lesão de nervos, principalmente na via intramuscular no glúteo. A gente vai falar como que é a técnica para a gente poder administrar essa medicação corretamente. Então, se eu conseguir ali lesionar o nervo ciático, eu posso causar um dano desnecessário ao meu paciente. Outra desvantagem que é lesar tecidos ou vasos sanguíneos. Dependendo da medicação, ela causa uma dor maior, um desconforto, um dano celular, pode dar hematoma, abscessos e reações alérgicas. Algumas
vacinas são administradas por via intramuscular, né? Então, às vezes fica dolorido o local, pode dar algum abscesso, principalmente em criança. Então, essas são as desvantagens. E aí, para a gente administrar uma medicação via intramuscular, nós precisamos fazer a prega subcutânea. Vocês estão observando aí? Nessa primeira imagem, a gente vê que a pessoa ela fez uma prega, mas a prega está incorreta. Por quê? Ela só pegou a derme, a epiderme e ali o tecido adiposo. Então, na hora que a pessoa for administrar a medicação, vai ser difícil de perfurar ou de penetrar ali o músculo que está abaixo do tecido adiposo. Então, a prega de forma correta é desta forma. A gente tem que pegar a epiderme, a derme, o tecido adiposo e também fazer uma prega ali no meu músculo, né? Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma vacina, a gente precisa fazer a prega, ela é mais prolongada. A gente pega, né, no músculo. A gente não pega só superficialmente, tá? Então, olha aqui, a gente tem algumas vias de administração intramuscular, alguns músculos que a gente faz essas medicações. Então, o primeiro músculo é o músculo deltoide, que é esse músculo que a gente tem aqui no nosso braço, né? Então, olha aqui, ó, a gente tem um deltoide, a vacina, ela é administrada na parte lateral do músculo deltoide. Então, como que a gente vai administrar essa medicação via intramuscular no músculo deltoide? Então, a gente vai localizar e delimitar o processo acromial. Lembra lá do processo acromial? Vocês devem ter visto em anatomia. Nós vamos medir de 2 a 3 dedos ou de 2,5 a 5 centímetros abaixo, aplicar na região central. A gente vai fazer isso em sala de aula, tá? Em laboratório, mas eu vou mandar um vídeo para vocês mostrando de como que faz essa administração no deltoide, mas ela é bem simples. Então, a gente mede de 2 a 3 dedos do processo acromial, de 2 a 3 dedos, fez a prega e administra, tá? A via intramuscular no dorso glúteo, que é na região do glúteo, que é o que a gente tem que ter mais atenção e ter muito cuidado com o nervo ciático, tá vendo? Que passa bem próximo aonde a gente precisa administrar medicação. Então, como que a gente vai fazer essa delimitação? O músculo é no músculo glúteo, né, que a gente vai administrar no quadrante superior externo. Então, a gente traça uma linha imaginária. Como que a gente pode fazer essa linha imaginária? Pode pegar o algodão com álcool que a gente vai fazer asepsia, né? Então, a gente vai traçar uma linha imaginária, pegando aqui bem nas nádegas, né? Então, a gente vai traçar uma linha próximo aqui e dividir essa linha no meio de uma das nádegas, né? Então, a gente vai fazer no quadrante superior externo. Às vezes as pessoas falam assim, né? Os pacientes, nossa, mas parece que você deu a medicação foi nas minhas costas. Não é que é nas costas, gente, é porque é bem nessa região do lado externo, né? Ou seja, do lado direito, ou seja, do lado esquerdo, mas sempre do lado externo. Por quê? Porque na parte interna fica, ó, o nervo ciático, tá? Então, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui no meio das duas nádegas, passa uma linha no outro meio de uma nádega e faz a medicação no quadrante superior externo.
Então, aqui é só explicando, né, de forma detalhada e descrita essa frase que eu falei para vocês, onde que a gente deve aplicar no glúteo. Nós vamos traçar uma linha imaginária da espinha ilíaca postero superior, né, até o grande trocânter do fêmur, que é aquela linha que vai passar entre, aqui ó, ilíaca postero superior, vou traçar até o trocânter e fazer a aplicação intramuscular acima dessa linha. Ou dividir a nádega em quadrantes, né? O que é mais utilizado é dividir a nádega em quadrantes, traçando uma linha horizontal do trocânter do fêmur até as vértebras sacrais e uma linha vertical da crista ilíaca até a parte central do sulco infraglúteo, que é aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. Sempre aqui a gente vai traçar na fossa, linha ilíaca postero superior de um fêmur, aqui o fêmur, né? Do fêmur a outro, dividir no meio e fazer no quadrante superior. Fazendo quadrante superior externo. Então, nunca é no meio, meu Deus, nunca é no meio da nádega, sempre é do lado de fora, na parte superior. E aí a gente tem a via intramuscular no vasto lateral da coxa. Como que a gente vai administrar essa medicação no vasto lateral da coxa? Dividir a coxa lateralmente em 3 partes, tomando como referência o trocânter maior e a articulação do joelho. Então, eu tenho trocânter maior, articulação do joelho, dividir, aplicar no centro do terço médio, né? Então, divido uma, 2, 3 partes. Então, eu vou aplicar no centro, que é o terço médio do meu vasto lateral da coxa, tá? É muito utilizado também em crianças, né, para se fazer algumas vacinas. Então, aqui mais uma ilustração de onde a gente vai administrar trocânter maior, articulação do joelho, divido uma, 2, 3, no meio, na parte do terço médio, tá? Vasto lateral da coxa. E a ventroglútea, que às vezes vocês não devem ter visto em algum lugar, que ela é pouco utilizada, que é bem no osso, no músculo ali próximo à parte da crista ilíaca, tá? Então, a gente coloca o dedo médio sobre a crista ilíaca, deixa a palma da mão cair naturalmente sobre o trocânter, afastar o dedo indicador apontando para a espinha ilíaca antero superior, aplicar no ângulo formando pelos 3. Então, a gente vai colocar a mão na crista ilíaca, né? E aí a palma da mão vai cair. Nesse meio que minha mão caiu, a gente vai aplicar a medicação. Eu vou mandar um vídeo para vocês olharem, para vocês verem direitinho como que é a ventroglútea. Então, olha aqui, ó. Espinha ilíaca. Aqui o paciente está de lado, tá vendo, gente? Posição lateral. Espinha ilíaca, crista ilíaca. Então, eu coloquei na espinha ilíaca, minha mão caiu, eu vou aplicar, cadê? A medicação bem no meio, tá? É bem no músculo que fica próximo à crista ilíaca. Então, o lado direito a gente tem que usar a mão esquerda e no lado esquerdo a gente vai usar a mão direita e vice-versa. Eu vou mandar para vocês um vídeo para vocês olharem, para vocês saberem como que faz essa medicação. Depois a gente vai também fazer em sala de aula. Aqui é mais uma ilustração, o paciente está lateral, então aqui a gente tem a crista ilíaca, deixo a palma da mão cair e administro bem no meio dos meus dedos.
a gente pode ter algumas complicações na administração de medicamentos via intramuscular. São todas as vezes que vai acontecer? Não, mas é bom a gente saber quais são essas complicações, porque né, a gente pode se deparar no momento que a gente estiver trabalhando e a gente precisa tomar algumas condutas. Então, olha aqui, é uma complicação após várias injeções de diclofenaco, né? Diclofenaco de sódio no mesmo lugar, não pode acontecer isso. Vai acontecer ali uma morte do tecido. Então, é a paniculite, que é uma doença inflamatória que se caracteriza pela formação de nódulos dolorosos no tecido subcutâneo por inoculação de medicamento, né? E pode levar ali a necrose de tecido daquele local. Então, como que vai ser a angulação? Ai, desculpa, gente, aqui já é via subcutânea. Então, aqui, ó, deixa eu só voltar para vocês verem como que é a angulação da minha agulha na via intramuscular. 90 graus, tá vendo aqui, ó? Intramuscular, 90 graus. Então, uma angulação de 90 graus, reto. Então, sempre com o bisel da agulha lateralizado, e a gente vai fazer uma angulação de 90 graus, porque a gente precisa atingir o músculo. Lembrando que a gente tem que fazer a prega muscular, tá? Então, a angulação da agulha na via intramuscular é de 90 graus. Agora, a gente vai falar da subcutânea. A via subcutânea, ela é uma angulação de 45 graus, né? Então, olha aqui, a agulha, ela não é reta, ela é mais inclinadinha, 45 graus, mais inclinadinha. Em pacientes magros, já pacientes obesos, a gente precisa fazer uma angulação de 90 graus. Por quê? Porque ele tem muito tecido subcutâneo, tá? Então, é recomendado um volume máximo de 1,5 ml na região, na via intramuscular, é recomendado até 5 ml no braço, no vasto lateral da coxa, e no glúteo é até no máximo 10 ml, tá? Então, olha aqui, ó. Na via subcutânea é no máximo 1,5 ml. Essa via de administração, ela também é chamada de via hipodérmica, de um volume até 2 ml, entre 1,5 e 2 ml no máximo. Qual que é o objetivo da via subcutânea? Alguma dúvida da via subcutânea, gente? Então, a via intramuscular é no músculo. A via subcutânea é no tecido adiposo. Vocês estão vendo? Aqui, ó. A gente tem aqui tecido adiposo, é bem na hipoderme, né? Camada subcutânea. Então, aqui a gente tem o músculo. A gente falou da via intramuscular. Agora, a gente está falando da via subcutânea, que é no tecido adiposo. Então, qual que é o objetivo? A aplicação de medicamentos que necessitam de absorção lenta e contínua. Exemplo, insulina, faltou um N aqui, né? Insulina NPH irregular. Então, a insulina, ela vai ter uma absorção lenta e contínua para quebrar a glicose ali no organismo do paciente. Então, ela precisa ter uma absorção mais lenta e ela deve ser contínua. Então, um exemplo de medicação por via subcutânea são as insulinas. Tanto a NPH como a regular é administrada via subcutânea. Quais são os locais que eu posso aplicar, então, essa medicação via subcutânea? Na parte do deltoide, lembrando que não vai ser uma angulação de 90 graus, né? 90 graus é assim, reto. 45 é mais inclinado, desculpa. Na face externa do braço, que é essa parte,
face externa da coxa, né, externa, não interna, na face externa da coxa e na parede abdominal. Outra medicação que é um exemplo de administração de via subcutânea são os anticoagulantes, Clexane, enoxaparina. Esses anticoagulantes são administrados via subcutânea. Às vezes vocês já podem ter presenciado, ter algum conhecido que fez cirurgia plástica. Geralmente elas precisam fazer ali um período de anticoagulante, né? Então sempre vai ser nessa região. Pode ser na parede abdominal, na face externa da coxa, na face externa do braço ou no deltoide, mas não atingindo o músculo, é só na região deltoide, tá? Então, olha aqui, ó. Os pacientes que tomam insulina regularmente, geralmente eles mesmos que se administram, né? Então, aqui é um exemplo, como que a pessoa vai administrar no braço, aqui é a face externa, na face externa da coxa, no abdômen, e aqui a gente tem um exemplo nas nádegas. Mas lembrando que nunca é para atingir o músculo, por isso que a nossa angulação é de 45 graus. Para assegurar a efetiva absorção da insulina, a aplicação deve ser feita no tecido subcutâneo, tecido adiposo. E quais são os riscos de uma aplicação intramuscular de uma medicação que seria subcutânea, né? Então, eu tenho a insulina. Se eu colocar essa insulina, aplicar essa insulina via intramuscular, o que ela pode causar? Ela pode acelerar a ação da insulina e provocar hipoglicemias. Aqui é um gente. Provocar hipoglicemia. Porque a gente viu que no músculo a absorção ela é mais rápida. Então, a insulina ela precisa ser de uma absorção lenta. Então, se eu administrar essa insulina na via intramuscular, eu posso provocar uma hipoglicemia no meu paciente. E se eu aplicar a intradérmica? Teve um colega, né, o Alexandre, ele perguntou, a insulina é intradérmica? Não. E o que eu posso causar no meu paciente se eu administrar essa insulina intradérmica? Pode ocasionar a saída de insulina, porque vai ser muito superficial, elevação da pele, dor ou reação local e hiperglicemia, porque a via intradérmica ela é mais lenta ainda do que no tecido subcutâneo. Então, a insulina não vai ter a mesma ação, o organismo não vai absorver minha insulina e aí eu vou ter uma hiperglicemia, tá? É importante a gente saber, isso daqui, ele é um pouquinho confuso e eu precisaria mostrar para vocês, mas depois eu vou mostrar para vocês em sala de aula. É importante a gente saber que a agulha que se administra a insulina, ela é diferente, a agulha e a seringa. Ela é diferente das seringas que a gente vai administrar as outras medicações, tá? E na aplicação da insulina, a gente não fala, eu vou aplicar 1 ml de insulina. Não, a gente fala unidades, porque a insulina ela é bem concentrada. E aí é diferente 1 ml de uma unidade. Então, o que é uma unidade? Uma unidade, eu vou abrir um campo aqui para me escrever, gente, porque eu preciso mostrar para vocês. Espera aí. Espera aí, só um minutinho. Olha só. Uma unidade é igual a 0,01 ml, certo? Então, se eu pegar, ó, e somar 0,01, na verdade eu não preciso somar, né? Mas se eu multiplicar 0,01 vezes 10,
Se a gente somar, né, 0,01 10 vezes ou multiplicar, vai dar 1, que vai ser 1 ml, certo? Então, vocês viram que é diferente? Uma unidade, ela é diferente de 1 ml. Uma unidade, ela é igual a 0,01 ml. No começo é um pouquinho confuso, mas vocês vão pegar. Eu vou deixar aqui, isso daqui eu não mandei no slide, mas é porque geralmente eu gosto de explicar no quadro, mas eu vou deixar aqui, depois eu mando para vocês. Então, olha aqui, ó. Por que a gente tem que saber? As seringas, elas são graduadas em ml, não é verdade? Aqui a gente tem uma seringa, aqui ela acho que é de 60 ml, se eu não me engano. Essa daqui é de 20 ml. Então, se eu pegar essa seringa, vamos pegar essa seringa de 20 ml. Ela vai ser graduada, ela vai ter aqui, ó, 5 pontinhos. Cadê? Ela vai ter aqui, ó. Aqui é 5, né? Então, aqui a gente vai ter 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml e 10 ml. Tá vendo? Aqui a gente tem a seringa de 20, aqui a gente tem a seringa de 5, essa aqui é de 3. A seringa de insulina, ela é, no total dela, ela é 1 ml todinha. Ela é bem fininha, ela é bem pequenininha. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês melhor. Olha, vamos ver, deixa eu ver qual que tá melhor aqui para mim mostrar para vocês. Acho que... Vamos ver essa aqui. Aqui, ó. Deixa eu salvar, eu vou colocar lá no slide. Depois eu mando os slides de novo. Olha aqui. A seringa de insulina, ela tem, no total, ela tem 1 ml, que são 100 unidades. Então, aqui, ó. Aqui ele vai graduar em unidades. 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades. Se a gente pegar esse slide aqui... Peraí, gente, deixa eu multiplicar aqui para mim ver. Peraí, só um minuto. Acho que eu tô confundindo. Peraí. Calculador. É isso mesmo, olha aqui, ó. Eu só coloquei aqui errado, ó. Então, 0,01 vezes 10, é porque eu sou ruim de matemática, tá, gente? Eu tenho que fazer na calculadora mesmo. Vai ser 0,1 ml. Se a gente colocar 0,01 vezes 100, ela vai ser igual a 1 ml, tá bom? Olha aqui. Então, se eu tenho aqui 10 unidades, cada pontinho vai ser 0,01 ml. Mas vocês vão ver que quando o médico prescreve a quantidade de insulina, ele não prescreve 0,03 ml. Ele vai prescrever em unidade. Ele vai prescrever, por exemplo, 16 unidades de insulina. Aí a gente vai vir aqui na seringa, a gente sabe que aqui a gente tem 10. Então, a gente vai contar 11, 12, 13, 14, 16. E vai aspirar a insulina até no 16. Vocês entenderam, gente? É bem confuso. Eu vou explicar de novo para ficar bem claro, tá? A seringa que a gente aplica insulina, ela é diferente das outras seringas. Por quê? Ela não é graduada em ml. Ela é graduada em unidades.
certo? Olha aqui, ó, como a gente pegou o exemplo dessa. A gente tem aqui, deixa eu aumentar, uma seringa de 20 ml, tá vendo aqui, ó? 20 ml. Então, aqui a gente tem graduada 5 ml, 10 ml, 15 ml. Se eu preciso de 16 ml, que é diferente de 16 unidades. Se eu preciso de 16 ml, eu vou vir aqui contar, né? Aqui é o 10, então eu preciso 15, 16. A seringa de insulina, como a insulina ela é bem concentrada, eu não vou poder fazer 10 ml de insulina no meu paciente, porque senão eu vou matar meu paciente de hipoglicemia. Então, a seringa de insulina, ela é graduada em unidade. Então, o que é unidade? Uma unidade corresponde a 0,01 ml. Aqui, ó. A gente colocou aqui. Uma unidade é igual a 0,01 ml. Se eu tenho 10 unidades, eu tenho 0,1 ml. É cálculo de medicação, gente, isso daqui. Então, olha aqui, ó. Como que é graduada a minha seringa de insulina? 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades. Então, 30 unidades vai ser quantas ml? 0,3 ml. Entendeu? Aqui, ó, eu vou ter 0,3, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 10, né? 1 ml, 1,0. Que é 1 ml. Então, no total dessa seringa, eu tenho 1 ml. Mas, igual eu falei para vocês, os médicos, eles nunca prescrevem a insulina em ml. Eles sempre vão prescrever em unidades. Ah, o médico quer que faça 25 unidades de insulina regular e 35 de NPH. Então, a gente vai contar 25. Aqui a gente tem o 20. É contar os tracinhos. 1, 2, eles são minúsculos. Depois eu vou mostrar essa seringa para vocês em sala de aula. Eu acho que eu tenho... Não, não tem aqui não. Se eu tivesse, eu mostrar para vocês. Ó, então a gente vai contar 25. 1, 2, 3, 4, 5. 25. 38, a gente vai contar 30, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38 unidades. Espero que tenha ficado claro. Se vocês não tiverem entendido, eu depois dou um jeito de explicar novamente, tá, gente? Então, essa é a aplicação da administração de medicação via subcutânea, que um exemplo é a insulina NPH ou a insulina regular. Eu vou dar um pause aqui, vou deixar vocês refletirem e vocês pensarem. Se tiverem dúvidas, vocês já me mandam, tá? E depois a gente continua.